Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje com mais um episódio do meu podcast. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito querida, uma pessoa muito especial. A gente se conheceu na maternidade, ela que também é mãe de gêmeos, 2 meninos, mãe da Abi também, mãe de 3, e a gente vai gravar hoje aqui uma conversa que vai ser muito legal. Vou entrevistar ela, vou perguntar muitas coisas e acompanha aqui com a gente hoje. Gabi, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada. É um prazer ter você aqui. A gente se conheceu lá na maternidade, né? No mesmo dia, os nossos filhos nasceram quase no mesmo dia, os meninos no dia 11, as meninas no dia 12. Então, quero te agradecer por ter aceitado o convite e espero que você goste aí, que a gente possa conversar bastante aí sobre a maternidade, sobre tudo, né? Isa, obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. É muito gostoso ter um tempo para conversar com pessoas queridas, pessoas que entendem o que é a maternidade ali, né? Na raça, no sufoco. Poder compartilhar as alegrias, as tristezas, os pensamentos, os planos. Então, eu acho que vai ser um tempo muito bom. É isso aí. Pessoal, a Gabi e o esposo dela, eles são missionários. Eles estão indo para a África agora na próxima semana para fazer missões, para ajudar as pessoas lá. E eu tive que correr para mandar mensagem. Não sabia se ela ia aceitar. Eu falei, vou tentar. O não a gente já tem, né? Vou mandar mensagem para ela. Falei, se ela não pode gravar antes de viajar, pra gente saber como que é, né? Como que foi tudo isso. Como que você vai para lá com as crianças. Você já tava lá, né? Antes dos meninos, antes de você engravidar dos meninos. Então, assim, vamos começar do começo. Quem é a Gabriele? Onde você nasceu? Você tem quanto tempo de casada? Você sempre quis ter filho? Como que foi a sua primeira missão? Conta aí pra gente, fica à vontade, você tá em casa. Obrigada. Então, vamos começar pelo começo, realmente. Meu nome é Gabriele de Azevedo Meireles. Eu nasci em Campinas, meu marido também nasceu em Campinas. Eu tinha 20 anos, eu me converti em uma balada, uma casa noturna. Nossa, casa noturna foi meio antigo, né? Revelou um pouco a minha idade. Eu tenho 34 anos. E foi ali em uma festa que Deus falou comigo pela primeira vez. Eu estava vivendo um tempo muito cansativo na minha vida, onde eu queria alegrias, eu queria realizações, mas eu fazia isso por vias que não eram as melhores. Então, para preencher, exato. Então, era bebida, eram drogas, era amizades que realmente não me fazia... Não fazia com que eu me descobrisse como pessoa, como mulher, sabe? Então, eu estava vivendo um momento na minha vida com uma crise existencial gigante. E aí, em uma festa, em determinado momento, aconteceu uma briga. E era uma pessoa que eu conhecia, que estava no meio da briga. E na minha cabeça, a minha primeira impressão foi: eu preciso tirar ele dali, senão ele vai morrer. E quando eu tomei um passo para ir até ali, eu vi na minha frente um menino apontando o dedo na minha cara e ele falou assim pra mim: você não vai fazer isso. Como se ele soubesse que eu iria fazer. Mas era, a princípio, um pensamento. E ali, naquele momento, foi quando Deus falou comigo pela primeira vez. E ele falou: eu quero te dar uma alegria eterna, mas você está preferindo uma felicidade passageira. E eu vi o quanto aquilo era real. Agora. Aquilo era muito real, Isa. Eu estava tentando preencher minha vida de uma forma que não estava me trazendo alegria. As drogas, elas traziam alegria, mas era até um determinado momento. Eu sempre voltava para casa com a sensação de vazio, com a sensação de não pertencer a nada, a lugar nenhum, a não ter pessoas à minha volta. Então, foi assim que eu cheguei até o Senhor. Meus pais, eles já eram cristãos, protestantes, eles oravam muito. A gente vivia num tempo de muitas brigas, porque eles tentavam me convencer de ir para a igreja, mas eu estava totalmente fechada. O Senhor sabia que o que eu precisava naquele momento era ouvir diretamente a palavra dele. Foi assim que aconteceu. Pouco tempo depois, eu fui para a igreja, me rendi, e foi nessa minha chegada que eu conheci o meu marido. Ele também estava chegando na igreja, porém de um intercâmbio. Ele estava com a vida também bem bagunçada mesmo. Questões com relação à sexualidade, com relação à pornografia. Ele fala muito disso também no perfil dele. A gente tem a nossa vida aberta com relação a isso, porque a gente sabe que é a realidade de muitas pessoas. Muitos jovens. Então, não era só eu que estava vivendo um novo começar, mas ele também estava vivendo um novo começar. E quando a gente se encontrou,
parece assim que Deus separou aquele momento e falou: eu quero que vocês se conheçam, eu quero que vocês sejam melhores amigos porque eu tenho algo no futuro. E foi assim, a gente se tornou melhores amigos por muitos anos. E daí, depois de muito, a gente começou a namorar, a gente entendeu que foi a primeira amizade. Foi. Mas assim, era melhor amizade, assim, amigos. melhores amigos. Que legal. De poder contar tudo. Então, antes da gente começar a pensar num namoro, eu já sabia tudo da vida dele. E ele já sabia tudo da minha vida. Não era aquela coisa de secreto, de segredo. Ai, porque fulano sabe, mas eu não sabia. Quando a gente precisava de ajuda e oração, um chegava diante do outro e falava: vamos tomar um café, preciso conversar. E ele conversava. E foi bem no começo da conversão dos dois. Então, assim, Deus preparou uma pessoa ali pra te ajudar mesmo, né? Pra um ou outro se ajudarem mesmo, né? Ele tava ali do meu lado. E assim, ele não era nem no começo da conversão. Sabe? Ele nasceu em um lar cristão. Só que o erro de muitas pessoas é acreditar que nascer num lar cristão faz com que cristãos nasçam já prontos. E não é assim. O que aconteceu, né? Porque cada um tem suas escolhas, seus pensamentos ao decorrer da vida. E, infelizmente, com essas escolhas e decisões, ele também tomou formas erradas de lidar com as coisas. Então, quando ele voltou do intercâmbio, ele estava disposto a ter um novo recomeço com o Senhor. E aí foi um tempo de conversa, onde eu falava, ele falava. Imagina, eu recém-convertida, recebendo, assim, desabafos de pessoas que eu, não só dele, mas de outras que eu também não sabia o que fazer. Então, foi gostoso, foi chegar num lugar onde eu me senti que eu não estava sozinha, sabe? Que não era só eu que tinha um passado, uma história. Então, com ele, eu me sentia livre para ser quem eu era e falar do jeito que eu precisava falar e escutar as coisas que ele também precisava falar. E aí, depois de uns anos, a gente entendeu que realmente era tempo de unir os propósitos. Ele já tinha um chamado missionário, eu também. A nossa igreja é uma igreja que ela promovia muitas viagens missionárias de curto prazo, de que a gente chama de viagens de impacto, né? Então, de 15 dias, um mês para algum lugar, um final de semana, um dia em algum bairro. Então, proporcionava ali algumas atividades para o bairro, evangelismo sempre. E aí, de pouquinho em pouquinho, foi quando eu comecei a entender que o que Deus estava me pedindo era o integral. Era entregar a minha vida para viver essa missão. Aonde quer que Ele quisesse me mandar. Eu falei: olha, eu aceito, eu tô aceitando. Então, eis-me aqui. Eis-me aqui, exato. Eis-me aqui. Envia-me aonde o Senhor quiser. Então, essa decisão de aceitar esse chamado integral, a gente ainda estava separado, a gente ainda era amigos. E quando a gente se juntou como casal, foi assim, uma união de propósitos. Então, não foi um peso, eu vou fazer porque ele está fazendo. Ou eu vou continuar porque ela fez uma decisão e agora comprometeu toda a família. Não, foi uma coisa. Os dois estavam na mesma direção, nos mesmos pensamentos. Isso é importante, né? Porque às vezes, ainda mais os jovens hoje em dia, quer casar, quer construir um futuro, mas às vezes o parceiro não tem o mesmo objetivo, né? Não tem o mesmo foco. Então, é difícil dar certo, né? Então, quando os dois estão ali alinhados no mesmo pensamento, dá super certo, né? Foi o que aconteceu. Eu acho que talvez um dos grandes problemas atualmente, Isa, num casal recém-formado, assim, de namorados mesmo, até de pessoas que estão orando sobre isso, é que eles têm tanto medo de ficar solteiros que eles não têm coragem de, às vezes, escutar ou fazer uma pergunta para o parceiro ou parceira que vai comprometer o relacionamento. Então, olhar no olho e falar assim: olha, eu quero isso. Eu quero ter 4 filhos. Se vai ter 4 filhos ou não, ninguém sabe. Mas essa é a expectativa da pessoa. Porque se o outro falar assim: olha, desculpa, mas eu não sonho em ter filhos, como que esse casamento vai pra frente? Como que ele vai acontecer? Não vai dar certo. Eu tenho chamado, o Senhor vai me levar pro Egito. Olha, mas o Senhor já me falou que a princípio pra mim não é Egito, pra mim é Brasil. Entende? Então, tem coisas que no começo do relacionamento as pessoas têm muito medo de fazer, mas é isso que vai fazer e vai mostrar que realmente o Senhor tá com a mão sobre o relacionamento, né? E o namoro é pra isso, é pra se conhecer, né? Eu sempre costumo dizer isso. O namoro, ele tem que terminar. Ou ele termina, cada um segue a sua vida, porque os objetivos não batem, ou ele termina em casamento, né? Então, o namoro é pra pra se conhecer mesmo, né? E foi assim com vocês, né? Sim, deu certo.
E aí vocês decidiu, se colocaram à disposição de Deus e Deus falou, então vem. Pois é. A princípio, Deus ele tinha me direcionado para estar me capacitando e me preparando no Chile, em uma escola da Jocum. E eu fui para lá, a gente na época era amigos, eu fui para lá, eu fui me capacitar na área de aconselhamentos bíblicos. Eu sou psicanalista atualmente, mas na época eu queria me especializar em aconselhamento bíblico porque eu entendia que o meu primeiro conselho precisa ser da Bíblia. Eu preciso ter uma audição ativa, eu preciso me colocar no lugar do outro, mas quem iria me dar essa base iria ser a Bíblia. Então eu fui para lá, enquanto isso meu marido ele estava servindo em um outro país, que é o Chad, que depois, né, a gente acabou servindo juntos como família. Mas cada um estava numa parte. Daí, cumprindo seu propósito, Deus, o tempo, esperando o tempo certo, exato. E daí, quando foi o tempo certo, ele falou, é agora. A gente sentou, conversou, mas assim, foi muito engraçado, porque a gente sentou e conversou e falou assim, então tá, quando é que a gente vai casar? Era sabe aquele namoro que já tem um começo, mas também já tem um fim, igual você falou, precisa ter um fim. Então a gente sentou e já conversou. Então tá, quando vai ser o fim? Vai ser em 1 ano? Vai ser em 2 anos? Quando vai ser? E daí a gente namorou 1 ano e meio, 1 ano à distância, 6 meses de forma mais presencial, organizando, exato. Mas o bom é que a gente já se conhecia há muitos anos. Então, não era aquela coisa, tipo, correndo. Conheci hoje, daqui a pouco já vou casar. E ainda que fosse, tipo, porque Deus direciona tudo. Mas com a gente foi assim, a gente já tinha... Acho que acreditou um pouco mais de confiança nesse tempo, porque a gente já se conhecia. Aí vocês casaram em 2021, né? 2021, que inclusive foi até nisso também, né? A gente casou no mesmo ano. Que mês vocês casaram? Em abril. Em abril, a gente casou em setembro. Pertinho. Mas assim, você falou... É bom, é importante ter essa conversa, que é ter filho, no namoro, né? E vocês já falavam sobre isso. Era seu desejo de ter filho? Quantos filhos, né? Porque, aproveitando esse ensejo, a gente se conheceu, eu conheci o Douglas, a gente se conheceu pelo Instagram. Tinha alguns amigos em comum, mas, assim, não era muito próximo e tal. E aí a gente começou a conversar, depois ele disse, me dá seu WhatsApp, né? É ruim conversar pelo Instagram, né? Eu falei, tá bom. Aí a gente começou a conversar pelo WhatsApp. Aí uns 20 dias, um mês mais ou menos, ele falou, eu queria te conhecer, né? Pra gente se ver e tal, conversar pessoalmente. Tem coisa que não dá pra falar pelo WhatsApp e tal. Aí eu falei, não, tudo bem. E tava na pandemia. E, tipo assim, tava tudo fechado. Não tinha um McDonald's pra gente ir para tomar um sorvete. Não tinha nada aberto. Aí ele encontrou um açaí em Dayatuba, aí a gente foi. Aí ele passou em casa, me pegou, né? E eu orando, falei, meu Deus do céu, que loucura que eu tô fazendo. Eu nem conheço, nem sei se é verdade a pessoa que eu converso, se é a mesma pessoa. Eu lembro que eu desci a escada assim de casa e falei, Deus, eu tô indo, qualquer coisa o senhor me guarda. Mas eu preciso eu preciso ir pra saber. Mas sabe quando você tinha aquela certeza, assim, o papo, a conversa já batia, eu preciso saber se é ele mesmo. Aí eu fui, aí a gente indo tomar o açaí no carro mesmo, antes da gente sentar pra conversar, pra contar as coisas, eu falei pra ele assim, olha, meu sonho é ser mãe. Eu tenho assim, meu maior sonho é casar e o segundo é ser mãe, ter a minha família, ter a minha casa. E assim, eu não quero um filho não, eu quero uns 3 filhos. Aí ele ficou assustado, eu falei, você quer ter filho? Ele falou, não, eu não penso nisso, nunca quis ter filho, né? Eu falei, bom, eu já vou falar, porque se você não quiser... não tem como dar certo, né? Então, eu já falei, olha, eu quero ter uns 3 filhos. Então, ele já ficou meio assustado, assim, mas depois ele foi, né? Era também o desejo dele e tal, quando encontrasse a pessoa certa, né? Então, assim, mas é importante mesmo a gente falar já no começo e deixar a pessoa preparada, exatamente, né? Deixa ela pensando sobre isso. Porque senão, depois que casou, eu quero ter 3 filhos. Ué, mas como assim? Você falou que nunca quis ter filho e de repente quer 3. Como que a gente vai fazer agora? Então, assim, eu já deixei ele já ciente do que eu queria, né? E graças a Deus, estava nos planos de Deus também, né? Então, já falei antes. Mas e você? Você sempre quis ter? O Gabi sempre quis ter? Como que foi? Eu sempre quis ter filho. Sempre, sempre. Mais que um. Eu... não sou filha única, eu sou a única menina, mas eu tenho um irmão também. Ele é 9 anos de diferença de mim, ele é mais novo.
E desde pequena eu gostava muito da sensação de ter um irmão comigo. Então eu não queria que os meus filhos, ou se fosse ele ficasse sozinho. Eu acho, não que seja errado, mas eu acho muito solitário para criança isso, sabe? Eu acho legal a ideia de crescer em comunidade, em crescer com irmãos, amigos. Brincando junto, dividindo as coisas. Brigando também, porque faz muita... parte. Então, na minha cabeça, eu sempre tive essa ideia de que eu gostaria de ter filhos e eu gostaria de ter mais que um. Eu não tinha ao certo quantos filhos eu gostaria de ter, mas eu sabia que eu queria ter mais que um. E eu sabia que ele também gostaria de ter filhos, tanto que é uma história interessante, porque a gente tem atualmente um filho que chama Timóteo, um dos gêmeos chama Timóteo. E o meu marido, quando ele era pequeno, tipo uns 8, 9 anos, ele conheceu uma família de missionários. E o amiguinho dele tinha um irmão que chamava Timóteo. E ele achou aquilo tão legal que ele falou assim: quando eu for mais velho, eu vou ter um filho que vai chamar Timóteo. Que legal, né? E ele cresceu com isso. Não, um filho que vai chamar Timóteo, um filho que vai chamar Timóteo. E hoje nós temos um filho que chama Timóteo. Então, ele já tinha também essa expectativa de ter filhos. Então, pra gente, embora a gente não tivesse um número, e a gente ainda não tem um número, estamos com 3, porém contando. Vamos ver aí o que o Senhor tem reservado. Mas a gente ainda tem a expectativa de ter mais crianças agregadas à nossa família. A gente não sabe, atualmente, a via que elas vão chegar. Se vai ser uma via de parto, se vai ser diante de uma adoção. A gente não sabe, mas a gente tem um coração muito aberto para agregar mais filhos na nossa família. Isso é uma coisa interessante também, porque a adoção era uma coisa que eu sonhava e eu pensava desde a minha adolescência. E ele também pensava sobre isso. Então, aos poucos, no próprio relacionamento e conversas e perguntas, a gente vai vendo que tem muita semelhança. Se der certo, legal. Se não der certo, não deu certo, não foi da vontade de Deus. Mas existem pontos que são muito importantes falar sobre a família. Muito mesmo. Então, vocês sempre quiseram ter. E a Abi veio depois de quanto? 1 ano de casado, mais ou menos, ou antes? Olha, nem isso, porque a gente casou em abril, quando foi setembro eu já estava grávida dela. Pois é, foi bem rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Que legal. E depois daí no ano seguinte ela nasceu em julho, mas foi no mesmo ano a gente casou e a gente já teve. Mas sabe, assim, Isa, isso é uma coisa que eu gostaria de poder compartilhar, porque quando a gente tá solteiro, tem aquela expectativa. E quando vai casar? Aí quando casa, tem aquela expectativa. E quando vai ter filhos? E quando a gente casou, muitas pessoas começaram a perguntar pra gente: e quando vai ter filhos? E quando vai ter filhos? E a gente sempre falava: quando Deus quiser, quando Deus quiser. Um dia, o Espírito Santo começou a falar comigo. Falou assim: você diz que é quando Deus quiser, mas você tá aberta para filhos? E eu não estava aberta. Eu estava tomando anticoncepcional, eu estava me prevenindo. Então não ia. Da forma que eu podia, eu estava me prevenindo. Por quê? Porque a gente já sabia que a gente ia para missões, a gente ia para outro país. Nisso vocês estavam no Brasil ainda? A gente estava no Brasil ainda. Nessa época a gente morava em Belo Horizonte, mas a gente já estava na transição, assim, aprendendo idiomas e mudança de casa. E as pessoas falavam pra gente: filho, agora vai atrapalhar vocês, porque vocês vão para outro país, porque tem a questão financeira, vai exigir mais tempo, vai exigir mais recurso financeiro. Então isso amedrontava a gente se deixava levar por isso. Agora não é tempo, agora não é tempo. Mas quando alguém vinha perguntar, a gente falava: quando Deus quiser. Então era meio hipocrisia, assim, né? sabe? Tipo assim, E daí eu falei com meu marido, e essa é a importância, novamente, de ter um casamento alinhado e poder conversar e falar sobre essas coisas, né? Eu falei pra ele, olha, o Espírito Santo falou no meu coração que se alguém fizer essa pergunta pra gente, a gente precisa ser, no mínimo, sincero sobre o que a gente tá vivendo. Porque falar quando Deus quiser, isso é mentira, isso não é sério. Então, falar, olha, no momento a gente não está tentando, não estamos abertos para isso. Só que diante dessa conversa, a gente começou a pensar: por que não falar para as pessoas que sim, queremos tentar? Porque problema, Isa, sempre vai ter antes de uma gestação. As pessoas vão falar sobre espaço na casa, as pessoas vão falar sobre finanças, a pessoa vai falar sobre trabalho, a pessoa vai arranjar um monte de coisa. A gente conversou, a gente falou: quer saber?
É verdade. Se Deus chamou a gente, Deus está colocando esse desejo no nosso coração de ter filho agora, por que não? E nunca vai ter um momento ideal, né? As pessoas falam assim, não é o momento agora, eu preciso comprar uma casa, eu preciso... Não, esse momento nunca vai chegar. Nunca vai chegar. E os filhos nos impulsionam a realizar. Exato. Tipo assim, eu não tenho uma casa agora, mas... Não, eu tô grávida. Agora eu preciso ter uma casa rápido. Então, eles nos impulsionam a crescer, né? Tudo isso. Tem gente que fala, por exemplo, porque se casaram agora, casal fresquinho, vai viajar, vai aproveitar a vida. Por que não fazer isso com uma criança? O que impede? É claro, vai mudar a rotina? Vai mudar a rotina. Vai mudar, talvez... a criança vai exigir os também, lugares. Você não pode ir pra qualquer lugar. Não pode dormir em qualquer lugar. Ou, vamos comer aqui um pedaço de pão e a gente se vira. Não, a criança vai exigir um certo cuidado. Mas não que isso seja um problema. É a necessidade dela. Talvez fosse necessidade minha ou dele, de alguma coisa exclusiva, a gente também teria que cuidar disso. Então, pra a pessoa, o casal se tornar um tentante, parece que existe tanta coisa. Enfim, abrimos, falando assim, Deus... estou tirando agora o anticoncepcional. Eu usava o anticoncepcional já fazia, assim, muito tempo. Porque eu fazia tratamento com anticoncepcional. Então, as pessoas falavam, olha, você vai tirar, mas aí pode ser uns 2 anos para ir começar a tentar... As pessoas falando de novo. Novamente. Aí, então, quando eu tirei o anticoncepcional, eu estava preparada para lá para frente. Imagina, no mês que eu tirei, eu fiquei grávida. Por quê? Porque era um propósito, realmente. Era os planos de Deus. Se eu tivesse realmente focada em viver a minha vida da minha maneira, então eu nem talvez perguntaria para o Senhor. O que fazer, como fazer. Mas o meu propósito era escutar o que existia no coração do Senhor. E ele respondeu muito rápido, por sinal. E essa resposta hoje tem 2 anos e meio, se chama Abigail. Linda, esperta. Tagarela. Fala bastante. Muito. E aí ela veio, e vocês depois foram pra África, como que foi? Foi com ela pequena? Quando ela tinha 6 meses, a gente foi para um país que chama Chad. É um país que ele fica no norte da África, 95% são muçulmanos, eles são considerados, né, um povo islâmico. E a gente foi para lá. O Chad, atualmente, ele é o país que ele está em relação ao índice de desenvolvimento humano, ele é o mais baixo que tem. Ele é o país mais pobre e menos desenvolvido do mundo. Só que isso a gente está falando de um país que não está em guerra. Então, assim, isso é realmente por questões climáticas, por corrupção, mas não por guerra. Então, a gente entendeu do Senhor que era lá que Ele nos queria e nós fomos como família. E foi um tempo... A Abby tinha 6 meses. A Abby tinha 6 meses. Ela era um bebezinho total. E as pessoas, assim... Como assim vocês vão pra lá? Mais uma vez as pessoas... Como assim vocês vão pra lá? 6 meses ela tem. Deixa com as avós, deixa com a família. Imagina. Isa, melhor lugar para uma criança estar com o pai e com a mãe. Independente de onde esteja. Independente. Ela precisa do pai e da mãe. Porque vai fazer missões lá na... Não importa, é com o pai e com a mãe. Porque vai fazer missões... Não importa. Não importa. O melhor lugar para uma criança estar, ainda que a família não concorde, é com o pai e com a mãe. E o que a gente espera é que o pai e a mãe, eles sejam direcionados para o Senhor, para o lugar que eles vão, ou diante do que eles estão fazendo, da escolha deles, né? E com a gente foi assim, a gente foi pro Chad, e foi maravilhoso, assim. E nosso tempo lá veio para quebrar muita coisa que as pessoas tinham medo e falavam. Então, a gente chegou lá, a Abigail, ela começou a abrir portas que a gente nem imaginava. As pessoas conheciam ela, assim, de parar a gente na rua e perguntar, e aí, como tá sua filha? As mulheres mal faziam ideia de qual era meu nome, mas elas passavam diante de mim e falavam, e sua filha, como tá? Sua filha dormiu bem? E cadê ela? Eu quero ver ela, quero pegar ela no colo. Então, assim, no bairro, ela era atração. E ela fazia com que a gente tinha a possibilidade de chegar até famílias e... Que sozinho vocês não iriam? Não. Sozinha, assim, realmente seriam portas fechadas pra gente. E a gente poder falar sobre Jesus, poder mostrar o funcionamento de uma família cristã diante de uma sociedade islâmica. Então,
o respeito do homem com a esposa, com a criança, essa flexibilidade que a criança tem de procurar o pai, mas também procurar a mãe, e os dois estarem juntos na caminhada e atividades do dia. Então, foi um tempo assim que a gente pôde testemunhar o que é uma família cristã diante de muitos. E de forma respeitosa, sabe? Não assim, sendo ofensivos ou passando por cima de ninguém, ou se sobressaindo a respeito da fé, da religião, porque a gente sabe que Jesus não fazia isso. Jesus, ele era muito amoroso. Até a exortação dele era uma exortação que trazia a verdade, né? Proporcionava a verdade para as pessoas. Então, no nosso tempo no Chad, a gente realmente tentou seguir conforme Deus orientava a gente na Bíblia. E foi um tempo muito gostoso, sabe? Cresceu muito. Quando a gente às vezes deixava a Abby assim no quintal, né, brincando com as crianças, tal, e daí vinha todo mundo. Aí às vezes a gente chegava assim, e daí tava ela com os vizinhos e um pote gigante assim no meio das crianças, com um gafanhoto frito e temperado. Daí a gente chegava, e, óbvio, não era a gente que fazia, eram as vizinhas que traziam para as crianças. Era um petisco deles. Daí a gente chegava lá, aí ela tava lá, comendo os gafanhotos assim, junto com as crianças. E ela não tava nem aí se gafanhoto tava com perna, se tava sem perna. Ela tava desfrutando aquele momento, sabe? E eu e meu marido, a gente olhava, tudo bem, come. Assim, a gente, como adulto, a gente tem umas limitações, né? Com relação à alimentação, à casa, a cidade, desenvolvimento no geral. Mas a criança, quando ela é exposta a realidades tão diferentes desde pequena, ela, na mente dela, ela abre possibilidades. Então, não tem por que ela tratar alguém mal porque alguém mora onde mora. Não tem por que se desfazer ou ter medo de alguém pelo jeito que se veste. Então, pra gente, foi assim, um presente de Deus ter levado a Abby com a idade que ela tinha, com o tempo que ela tinha pro Chad. Então, hoje, dia 27, a gente tá voltando pra África, dessa vez pra Gana. E a gente tá voltando com esse pensamento de que vai ser muito bom pros meninos também. Crescer em uma realidade diferente da do Brasil. E as pessoas acho que olham e falam assim, meu Deus, mas como assim? Agora com 3 crianças, eles vão pra África, é pra Gana, né? Pra Gana. Eles vão pra Gana com 3 crianças, pequena ainda, porque os 3 é pequenininho ainda. E como que é? Mas quando a gente vive o propósito de Deus, né? Quando a gente cumpre o chamado de Deus, é diferente, né? A gente... Deus, ele tá em tudo. Então, assim, ele dá a direção, igual você falou, foi com ela pequena e ela aprendeu coisas que jamais ela aprenderia se ela tivesse aqui. Jamais ela aprenderia se ela tivesse com os avós, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que é algo muito... Não é pra todo mundo, né? Não é pra todo mundo. Mas é algo que, assim... que quem tem o chamado realmente não pode dizer não pra Deus, né? E ir mesmo. E como que é lá ajudar as pessoas? É um país islâmico, acho que a dificuldade de falar de Jesus é muito grande, né? De você falar de Jesus para as pessoas lá, como que é? Como que foi? Bom, primeiro que assim, se eu falar pra você que a gente tá indo e não existe preocupações da minha parte, da nossa parte com relação às crianças, assim, eu vou estar mentindo, porque é óbvio que existe. E acredito que a maior delas seja com relação à saúde, né? Então, o que fazer, como fazer, e daí a gente já procura por lá saber como que é fácil encontrar remédio, como que são os hospitais e se acontecer alguma urgência, como que a gente faz. Então, a gente vai para lá, mas já pesquisando e sabendo um pouco da realidade daquele lugar. Dessa vez a gente vai para Gana, a gente está em um tempo de transição ministerial e transição familiar, né? Agora com a chegada dos meninos também. Então, Gana já é um país cristão. O Chad é um país islâmico, mas Gana é um país cristão. Gana vai ser um lugar estratégico para a gente, porque, na verdade, o nosso ministério ele é com relação à África. Então, provavelmente, em alguns momentos, a gente vai precisar em outros países da África, mas Gana é um lugar com uma estrutura um pouco melhor. O aeroporto de Gana tem mais conexões para outros locais da África, então a gente preferiu estar lá. Então, isso vai ser, assim, um pouco mais fácil para a gente, até para a questão de capacitação da igreja em Gana,
Porque, historicamente, muitos missionários foram enviados para a África para evangelizar, para, sabe, trazer realmente essa esperança, né, de Jesus. E agora, as igrejas africanas, elas estão cheias de cristãos e eles, entendendo o papel deles, segundo a Bíblia, eles querem ser enviados. Eles querem ir para as nações. Legal. Então, o Senhor nos direcionou para ir para a África, para capacitar as igrejas, para que eles possam enviar os seus missionários para as nações. Então, orem por nós, por favor, por esse nosso novo desafio, essa transição familiar. Estamos muito felizes. Óbvio, dá um alívio saber que Gana já tem um desenvolvimento melhor, já tem mais possibilidades se caso acontecer alguma questão, alguma intercorrência. Então, isso dá um alívio, sim, no coração. Então, é o mesmo propósito, mas diferente. Quando vocês estavam em Chade, era para falar de Jesus direto para as pessoas, né? As pessoas que não ouviam falar de Jesus. Agora são vocês vão preparar pessoas para também ganhar outras almas em outros lugares, né? Então é isso. É isso, exatamente isso. No Chade a gente compartilhava com aqueles que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Pra gente parece meio estranho. Eu ia falar isso, né? Nossa, mas como assim nunca ouviu falar de Jesus? Nunca ouviu falar de Jesus, pois é. Mas essa é uma realidade. Ainda, né? Muita gente ainda não ouviu falar de Jesus. E é assim... É até uma coisa a se pensar, porque no Brasil também existem muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. A gente não pode esquecer daqueles os indígenas que estão no Brasil, que muitos acabam cercando para que poucas informações ou até nenhuma cheguem até eles. Não tem acesso à internet, não tem à televisão. acesso, exato. Porque hoje em dia o evangelho ele se propagou muito rápido por conta da internet. Mas e onde não tem internet? Exato. E até pela internet, mas aonde conseguir informações verdadeiras. Porque na internet você acha de tudo. Pois né? acha de tudo, vê de tudo. Então, nosso papel é falar daquele que é a verdade. Porque, às vezes, Isa, o que aconteceu muito no Chade com a gente, as pessoas, elas conheciam Jesus, mas conheciam Jesus a partir de outra religião. Então, era um misto de informações na cabeça dela, que fazia com que ela não conhecesse realmente quem era Jesus. E isso realmente era uma coisa que assustava a gente. Então, a gente teve oportunidades, assim, preciosíssimas de poder dizer que Jesus não era um profeta, de que Jesus é o Salvador, de que ele não foi, a cruz não foi trocada, realmente era ele que estava ali, e que ele morreu, mas que ele ressuscitou, entende? Porque, às vezes, existem elementos que são tirados da história de Jesus por outras profissão de fé, e que acaba distorcendo aquilo que realmente é. Sabe? Então é muito importante ter pessoas destinadas a esses povos que nunca ouviram falar de Jesus da forma certa ou que nunca ouviram mesmo. E quando vocês estavam lá, vocês entravam assim, como que era que vocês falavam? Vocês iam como família? E como que vocês entravam no assunto? Porque eu imagino que eles nunca ouviram falar de Jesus e a vida inteira tendo essa religião, né? Como que era assim para falar, para chegar nesse assunto, a aceitação deles? Como que era? Sempre quando a gente toca nesse assunto, a gente gosta de deixar muito bem claro, novamente, que era tudo de forma muito respeitosa. A gente nunca chegava afrontando alguém ou dizendo, a sua fé é uma fé tal. A gente realmente dava, primeiro, a possibilidade deles sentirem confiança, de saberem que nós somos primeiramente amigos deles, que a gente não estava ali por uma competição, a gente não estava ali batendo meta, até porque, infelizmente, muitas igrejas acham que é isso, né? Vai em algum lugar e fala, quantos aceitaram Jesus aí? Quantos vocês converteram? E não é assim. É um ser humano, é uma pessoa, é respeito. E uma pessoa que se converte já é festa no céu, não é isso? Céu, então não tem... quando você fala com pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ou povos que realmente têm uma cultura religiosa muito forte, a gente precisa entender que a gente está falando, às vezes, de anos. A gente não está falando de uma conversa. E então, a convivência com ela precisa entender que ela pode sentir confiança em você, porque você é amiga dela. Você não está ali para falar só. Você quer ouvir sobre ela. Então, quando a gente tinha a possibilidade de falar de Jesus para alguém, era diante de uma conversa com amigos. A gente usa em países que são, assim,
às vezes mais fechados com relação a essa questão religiosa, a gente usa muito as profissões, usa muito negócios, às vezes abre uma loja ou coisa assim. Então, a gente acabava aproveitando essas conversas informais para escutar o que a pessoa queria falar e a gente também falava. Então, imagina só, vamos supor que você tem uma fé diferente da minha. E eu chego pra você, Isa, vim aqui pra tomar um café com você hoje pra saber como que tá a sua vida. E aí você começa a falar de sua vida, você começa a falar da sua fé. E eu, como cristã, não te interrompo. Eu tô aqui pra te ouvir. Te ouvir, deixa eu falar. Automaticamente na sua cabeça fala assim, por que ela tá me ouvindo? Falar sobre a minha fé. Qual que é o problema? Realmente, eu também posso ouvir ela falar da fé dela. Então, essa troca, ela acontece de uma forma muito respeitosa. E naturalmente. E natural. E, na verdade, eu acho que aqui no Brasil também podia acontecer assim, sabe? De forma mais respeitosa. Sem um apontar o dedo na cara do outro e falar assim, porque a denominação que você vai é isso. Porque vocês... Pra que isso? A gente segue a um Deus. E tudo é questão de alinhamento, de informação. E a palavra é a mesma, né? A palavra, exato, é a mesma. O Deus que direciona é o mesmo. Então, ainda mais sendo dois cristãos, a gente precisa manter respeito. Então, a gente aprende muito isso em países diferentes do nosso, com culturas diferentes. Que a gente pode conversar sobre a nossa fé de forma respeitosa, ensinando, sim, mostrando que o que a gente vive é de acordo com a palavra, mas sem apontar o dedo para alguém. Deixa que o Espírito Santo convença. A gente sabe que é assim, a gente vive essa realidade. A gente vai fazer a nossa parte, mas quem vai convencer mesmo é o Espírito Santo. Exato. A gente só passa a informação. Nós somos mensageiros da palavra. Mensageiros. Então, quando a gente vai fazer missões, a gente fala sobre aquele que transformou nossa vida. E o que vai acontecer após isso é com ele. Não é com a gente. Mas para isso precisa que a gente se disponha, né? Então, por isso que a gente vai para os lugares que a gente vai, porque a gente quer falar daquele que mudou a nossa história. Se Deus que mudou a minha história, uma menina que veio das drogas, uma menina que veio do álcool, das baladas, mudou a história do meu marido, um homem que saiu da pornografia, um homem que saiu da homoafetividade, por que ele não pode mudar a vida de outras pessoas? Ele pode. Então, não tem como ficar calado diante do milagre da transformação. Então, é isso que a gente vai fazer em outros lugares. A gente vai falar sobre aquilo que a gente experimenta, aquilo que a gente vive. E nada melhor do que você ganhar com a sua própria vida, né? Exato. Acho que as pessoas olham e falam assim, poxa, hoje você tá bem. Eu nem imaginava que você veio da balada, veio das drogas, eu nem imaginava isso, mas a gente olha, a gente vê a transformação, né? Então as pessoas falam assim, como que foi? Por que mudou? Quem que mudou? E aí é onde a gente entra e fala do Senhor Jesus, né? Leva as pessoas à salvação. Porque as pessoas podem, às vezes, ter um bloqueio com relação a denominações. Isso é uma coisa muito grande, um tabu muito grande, né? Que as pessoas... Jesus não é religião, né? Não é denominação. Jesus é... E na palavra dele a gente vê, né? Que ali ele não falou sobre nenhum nome específico, nenhuma denominação. Mas ali a gente viu que ele estipulou... direções. Ele estipulou estilo de vida. Agora, aonde a pessoa vai servir esse estilo de vida é uma escolha dela, né? Então, é mais ou menos isso. A pessoa pode ter um bloqueio pela igreja que eu vim, mas se ela escutar sobre aquele que me transformou, se ela não ficar com uma pulguinha na orelha e falar assim, mudou o casamento dela, será que pode mudar o meu? Já tá ótimo. Já é uma esperança que o Espírito Santo pode aproveitar ali e falar, é isso que você quer? Então vem cá, eu posso fazer também, que eu posso transformar. Que legal, né? E assim, lá vocês vão nas missões, você falou, abre uma lojinha, vocês trabalham, como que é, assim? E eu vi lá no seu perfil também que você é psicanalista, né? Então você se especializou para poder atender as pessoas, para poder ajudar as pessoas. Você não simplesmente falou, eu tô aqui. Para as pessoas entenderem também, né? Às vezes a pessoa tem o desejo, mas seria importante dela estudar, dela se especializar, porque aí ela possa alcançar muitas outras pessoas também, né? Mais do que só tô aqui, né? Sim. Quando eu me converti, na verdade eu fazia publicidade e propaganda. É uma área que me ajudou muito, me ajudou a desenvolver a fala, perder um pouco a vergonha, eu pelo menos fingi que perdeu um pouco a vergonha. Mas quando eu me converti, o Senhor ele me chamou para um ministério que realmente fosse ligado ao cuidado emocional e mental.
E após um tempo servindo, ali na igreja mesmo, eu consegui entender que muitas pessoas precisavam disso urgentemente. E eu mesmo precisava. Passei por um tempo de depressão, um tempo de ansiedade, pânico. E eu fui acolhida por esses profissionais. Então eu vi, Isa, o quanto é importantíssimo profissionais capacitados para estar atendendo essas pessoas. E em um determinado momento, em uma viagem, inclusive, dessas que a igreja fazia, proporcionava, eu estava ali num momento de uma depressão, assim, um pouco mais profunda, mas o meu pastor, ele entendeu do Senhor também que era para eu estar naquela viagem e eu fui. E num momento, Deus, ele me levou a um determinado lugar e ele falou, filha, olha aquela região. E eu olhei a região assim, era meio montanhosa, tinha uma casinha aqui, outra ali, mas assim, nitidamente sem energia elétrica, assim, precária, situações difíceis. E ele falou, sabe qual é a diferença entre você e aquelas pessoas? Eu falei, não, Senhor, qual? Ele falou assim, a diferença é que você tem alguém para te dar suporte. Elas não. Elas estão vivendo a mesma coisa que você está vivendo, só que não tem profissional, não tem medicamento, não tem um pastor, e são para pessoas como essas que eu quero te preparar e eu quero te enviar. Isa, a partir daquele momento, mudou uma chave. Muito claro, né? Muito claro, mudou uma chave na minha cabeça, porque quando você está passando por uma situação assim, realmente com adoecimento mental e emocional, você vive para aquele momento que você está vivendo. Eu acho que talvez seja até uma forma de sobrevivência. Tudo que você tem de força parece que tá ali concentrado para você sobreviver mais um dia. Mas naquele momento, aquela palavra do Senhor parece que virou uma chave. E daquele momento que eu estava simplesmente tentando sobreviver, parece que veio a esperança de falar, eu não quero que ninguém passe pelo que eu tô passando sozinha. E aí foi quando eu entendi que era momento de dar um próximo passo. Eu que servi por muito tempo dentro da igreja, agora o Senhor estava me chamando para me capacitar em outro lugar, que foi aí que eu fui para o Chile, estudar sobre aconselhamentos bíblicos. Ali o Senhor me, assim, ministrou demais na minha vida, demais mesmo, internamente, para que aí pudesse ser externo também, o mover do Senhor. E depois disso, eu retornei para o Brasil, eu fiz psicanálise, e hoje, assim, eu tô morrendo de vontade de poder servir, sabe, dessa forma. E é legal porque agora em Gana, os nossos líderes, eles deixaram, assim, as portas abertas para que a gente pudesse servir com os nossos dons e talentos. Então, o meu marido, ele é engenheiro agrícola. E daí, na onde a gente vai, ele também tem liberdade para servir com a profissão. Mas não só com a profissão, mas com os dons e talentos. Então, meu marido, ele fala muito bem inglês. E lá no Chad, a primeira vez que ele foi, ele serviu dando aula de inglês. Então, legal. Nada para Deus passa despercebido. É um talentinho, é uma possibilidade de aprender o idioma, ou qualquer coisa, sabe? Nada passa despercebido para Deus. Tudo pode ser útil na obra. E aí ele foi para lá, pro Chad, começou a dar aula de inglês. E ali ele fez muitos amigos e pôde conversar muito com essas pessoas e falar sobre Jesus. Então, é mais ou menos isso. Para cada pessoa, Deus vai dando uma estratégia. Às vezes não é com a profissão, às vezes é com um curso que teve, às vezes é com um corte e costura. Uhum. Eu conheço uma menina que ela viaja o mundo fazendo pão, ensinando como fazer pão. De uma forma muito prática, muito simples. E ali ela tem a possibilidade de falar sobre o pão da vida. Nossa. Então imagina isso. Cada talento, cada possibilidade de aprendizado, nada é em vão. Nada passa despercebido diante de Deus. Nada passa. Então são possibilidades como essa, sabe? De acreditar que o que você tem em mãos não é pouco, é o suficiente. E sempre o mesmo propósito, né? Deus, você tá lá com o seu talento, mas o propósito, o final de tudo é levar a salvação. E Deus usa os meios, mas o final é sempre o mesmo, é sempre levar Jesus. Sempre o mesmo. É por isso que a gente precisa ter muito respeito quando a gente fala sobre o propósito e ministério na vida das pessoas. Porque ainda que a gente não entenda o que determinada pessoa está fazendo, por que está fazendo agora, não cabe a nós entender mesmo. É o Senhor que direcionou ela. Mas nós precisamos acreditar que o meio que ela está tomando
vai levar isso. Pra isso, é pra salvação de muitos. E eu de verdade acredito que a maternidade ela tem muito a ver com isso. Ai, porque tem tantos filhos. Ah, porque tem um só. Ai, um só filho. Se Deus falou com ela que é um filho, deixa ela ter um filho. Tudo bem. Ai, nossa, 12 filhos, que absurdo. Num No mundo dia de como hoje. esse, né? Sempre tem assim, num mundo como esse. Nossa, economia como tá. Como que vai cuidar de todo mundo? Nossa, porque é escola, porque agora Saúde esquece. é caro, escola é Tudo. caro. Peraí, você confia que é Deus que tá direcionando essa família? Então confia, o propósito é a gente acreditar que é para salvação de muitos, ainda que seja para salvação dessa família. Deus sabe o que ele tá fazendo e a gente só precisa obedecer. Então, assim, as pessoas falam muito isso pra gente, ainda mais agora com 3 crianças. Ai, porque vocês são corajosos. Ai, porque, nossa, sair Ainda da mais onde vocês nos estão. dias de hoje, que essa geração não quer ter filho, né? Não quer, as pessoas não querem mais ter filho, não querem mais... Foi diminuindo, né? Os nossos avós, lá, os bisavós, teve 12, 10, aí foi caindo, né? Foi caindo. E hoje em dia ninguém mais quer ter. Então, a gente que quer ter uma família grande, que, sim, tá à disposição, não, eu quero ter quantos Deus mandar, as pessoas acham, gente, vocês são loucos. Choca. É, meu Choca. Deus do céu. Eu tava falando para umas amigas minhas que eu descobri que a quantidade aceitável para as pessoas de filhos são 3. Porque antes, quando a gente tinha uma, eles falavam, e aí, vocês pensam em ter mais? A gente, sim, daí já veio logo 2, né? E daí agora as pessoas falam, e aí, parou, né, por aí? Não, a gente quer mais. Não faz Não é isso. possível. Ora, pensa. Então, assim, as pessoas... Eu ouço a mesma As coisa. pessoas criticam, mas ao mesmo tempo, elas na cabeça delas, elas acham que tem um tanto aceitável, sabe? Não, 3 é suficiente. Tá bom, tá. Como se fosse assim, né? Escolha de tudo na vida. Não é. Então, Não está escolheu nem aberto. ter 2, Não. Deus mandou 2, como é que vai escolher, Vai né? que na próxima gestação vem 3. É. A gente não sabe. É Deus que manda. Então a gente só tá aberto. E a gente que teve gêmeos, 95% de chance de uma próxima gestação vir mais 2. Você tá falando sério? Tô falando sério. Tô chocada. Mais 2. Ai, meu Deus. As pessoas falam assim pra mim, 2 já tá bom, né? Bom que cresce junto, já tem 2 de uma vez, não precisa ter mais. Mas, gente, eu amei ficar grávida, eu amei viver tudo isso, sabe? Assim, eu amei toda a fase da gestação. Foi tão assim, especial pra mim. Como que eu não vou querer viver isso de novo? Não, eu quero. Aí as pessoas, você tá doida? Meu Deus, o marido vai ter que trabalhar mais. Não, tudo bem, nem vou me preocupar com isso. Deus vai abençoar, não preciso me preocupar, né? Às vezes a gente fica tão ansioso com as coisas, mas muita coisa nem acontece. Como Pois você vai é. cuidar de tanto filho? Não sei, mas não sei nem se eu vou ter. E se eu tiver, Deus, ele vai... Sabe? Deus vai abençoar, Deus vai colocar a mão. Então, as pessoas falam demais, né? Ai, fala demais. Se a gente se Nossa. deixar levar pelo que as pessoas falam, a gente não sai do lugar. Exatamente. Porque elas falam uma coisa e depois já volta atrás do que ela acha que ela ela mesma falou. falou. É. Aí quando a Então, gente fala que não é bem assim, realmente não é bem assim. Então, tipo assim, até as pessoas acabam caindo em contradição, é né? meio controverso o que as É. pessoas falam, sabe? Agora, vou deixar alguém colocar a mão na minha maternidade, falar quantos filhos eu tenho que ter, eu não tenho que ter. Imagina, vai trocar fralda comigo? E ainda que trocasse fralda comigo. É algo que Deus direcionou pra minha família. É algo muito único. É Não, algo, tipo assim, é que muito isso? íntimo entre você e Deus, né? E o desejo que tem... Tipo, tem gente que fala assim, eu nunca quis ter filho. Tá tudo bem também, é uma coisa sua. Eu, particularmente, eu sempre quis. Desde criança, assim, sabe? Desde pequena, eu brincava de boneca. E eu fazia meu pai comprar fralda, descartava pra trocar as minhas bonecas, sabe? Assim, então, assim, é uma coisa que já veio... Uma coisa que tava dentro já, fazia muito tempo, sabe? Acredito que foi com você assim também, né? Sempre... Eu sempre quis mesmo. Eu confesso que, assim, embora muitas amigas até falassem, sabe? Ai, você tem um estilo materno. Você é seu. Mas isso não era algo que eu reconhecia. Eu aprendi a ser mãe sendo mãe. Porque não existe um manual. Nasceu o bebê, nasceu a mãe. Nasceu a mãe. E nasceu a mãe e o bebê chorando, no caso. Nossa, quanto eu chorava. Na Nasceu primeira e na gêmeos, segunda. nasceu uma mãe de gêmeos. Exato. Não tem como. Não existe um manual. Não existe algo que alguém fale. Tem que ser desse jeito. Aliás, eu sou, assim, muito pé atrás com pessoas que vêm dar dicas e falem assim, tem que ser assim. Eu já paro. Opa,
pode ser assim, talvez na realidade de alguns, mas Cada não na família realidade é uma de todo realidade. mundo. Cada família é uma coisa que pode dar. A gente tem dois igual. Uma coisa pode dar certo pra mim e pode não dar pra você, e vice-versa. E tá tudo bem, né? Esse campo de maternidade é um campo que as pessoas têm muito palpite. Muito palpite. Nossa, eu ouvi muito cada palpite. coisa. É assim. Ah, porque tem que lavar a roupa de tal jeito. Ah, porque tem que dar mamar pra criança de tal jeito. E nisso, a mulher, o marido, eles vão se sentindo totalmente coagidos com a situação. As pessoas não deixam a mulher maternar e o homem paternar, o que é tão importante para o desenvolvimento da família. Errou, mas errou sendo mãe, errou sendo pai. Ai, porque existe jeito certo. Não existe jeito certo. Deixa as pessoas aprenderem. Deixa aprender. Melhor forma de aprender é na prática. Melhor é jeito. Vivendo. Melhor jeito. E Gabi, conta pra mim como que está sendo ser mãe de gêmeos. Tá sendo... Eu vou fazer as perguntas que todo mundo faz. Tem gêmeos na família? Foi tratamento? Foi natural? Como que foi? E aí, como que tá sendo as noites? Como que foi quando chegou em casa, 3 crianças que não tinha mais enfermeiro? Como que foi? Você olhou pro seu esposo e falou, agora é a gente. Agora é isso. Agora é isso aqui. Não tem mais como fugir. Não tem mais como devolver. Aperta o cinto. O nosso foi natural. Foi normal. Foi depois de uma oração. Quando a gente começou a tentar, a gente orou ao Senhor, pedindo que fosse gêmeos. Não tem gêmeos na família? A gente não sabia que tinha, tá. mas tinha. A gente orou ao Senhor e a gente pediu que fosse gêmeos. E aí, esses dias, a gente estava até vendo, né, alguns ultrassons, porque antes dessa gestação eu tive um aborto espontâneo. E a gente achou um ultrassom que mostrava que o outro também era gêmeos. Tinham 2 bolsinhas, ou seja, o Senhor queria que fosse mais 2 para essa família. E aí, quando aconteceu, pra gente foi assim, uma alegria e, óbvio, uma surpresa boa saber que o Senhor ouviu nossa oração e que Ele respondeu. E a gente guardou esse segredo, na época a gente estava no chat, a gente guardou esse segredo até mais ou menos uns 5 meses, quando a gente chegou pro Brasil e a gente foi fazer revelação de sexo. E a família acreditou que ia ser a revelação do sexo. Um só. Normal. Até que a gente abriu Eu assim... vi o vídeo. Você viu? A gente abriu a caixa e saíram 2 balões. E teve alguns segundos de silêncio. Meio assim... O que tá acontecendo? De repente... Deu um delay assim, né? Pois é. Uau! Daí aquelas suspeitas, né? Eu sabia! Eu acreditava. Sabe que no fundo a gente... tá bom, sabia. Sei. Mas pra gente foi uma surpresa boa. Porque, infelizmente, antigamente, quando era uma gestação gemelar, não tinha tantas possibilidades, às vezes porque nascia prematuro e aí um acabava não sobrevivendo, ou infelizmente até os 2 não acabavam sobrevivendo. Então, da nossa parte, de ambas as partes, a gente acabou não conhecendo muitas gestações da nossa família que eram de gêmeos. E daí, quando a gente revelou para a família, eles falaram, porque fulano, porque ciclano, é o vô, a tia-avó, sabe? Começaram a vir esses casos e a gente falou, realmente, o Senhor era pra ser, não tinha como. E como que tá sendo cuidar de 3? Desafiador, né? Tá sendo um desafio, Isa, pra não falar outras coisas, assim. Às vezes eu sinto que eu tô num ringue, sabe? Tá um de cada lado. E quando o choro começa, parece que eu tô sendo nocauteada. Parece que, assim, eu não sei por onde começar. E pra quem não sabe, os gêmeos choram juntos, viu, gente? É tudo na mesma hora. Choram juntos, querem comer juntos, é tudo. E aí, como eu tenho uma filha de 2 anos e meio que tá numa fase também de transição, assim, mais complicadinha emocionalmente, devido à idade, então exige mais mesmo da gente. Então, tem sido muito desafiador, muito, de realmente chegar assim no final da noite e falar, eu acho que eu tô fazendo tudo errado. Sabe? Você já dormiu com essa sensação? Já. De botar a cabeça no travesseiro e falar tá assim... tudo errado. Nossa, que mãe é essa que eu tô sendo? Que isso? Deixei meu filho chorar não sei quanto tempo. A outra ali com o nariz pra limpar. A fralda do outro ficou... Sabe? Porque existem momentos que você precisa começar a fazer escolhas na maternidade. Isso não significa que a gente ama a mãe. Mas a gente sente essa culpa. E ainda mais quando você tem mais de um filho... Você fica assim... Eu fico assim... Será que eu tô dando a atenção que elas merecem? Que elas precisam? Porque a gente tem que dividir, né?
dividir. Ai, eu peguei uma mais no colo hoje, eu peguei mais a outra. Ai, meu Deus, e agora? Será que eu tô fazendo certo? E fica aquele conflito, aquela coisa na cabeça, assim, com você. Deve ser até pior, porque tem a Abby que precisa também. Os meninos não entendem ainda, eles têm a necessidade, mas eles ainda não entendem. Mas ela já entende. Ela já entende, ela cobra. Uhum. Então, assim, às vezes, ela tá brincando, tranquila. Aí os meninos começarem a chorar, sei lá, por alguma situação, querem mamar. Eu pego um, meu marido pega outro. E aí ela vem, quero colo. E agora? Nesse momento, a gente olha um pro outro e a gente começa a pensar estratégias. Eles precisam de comida, eles não precisam de colo. Então, o que a gente faz? A gente bota eles em uma cadeirinha, segura a mamadeira aqui, bota ela no colo, o outro tá com o outro no colo. Então, a gente começa a ver que a gente pode corresponder, mas precisa de alguns ajustes para corresponder. O que não tem nada de errado. Uhum. Mas eu acredito que vai chegar um tempo, e talvez não tão longe, que as exigências das crianças vão começar a ser maiores, mais intensas. Mas eu também acredito que eles mesmos eles vão começar a se bastarem. Então, vão começar a brincar juntos. Vão começar a comer juntos. Já não vai precisar pegar no colo para fazer alguma coisa. Então, aos poucos, os desafios vão ser outros. Mas, sim, também vão ter outras facilidades. E tem essas fases desafiadoras, mas é bom também que eles vão aprender a dividir desde pequeno, né? Isso é muito importante, né? A não ser egoísta, a criança aprender a dividir, aprender a esperar. Olha, agora é o meu irmão que tá comendo, minha mãe já vai me atender. Então é legal eles crescerem com isso, né? Aprendendo a dividir, aprendendo a esperar. Eu acho que isso também faz parte do desenvolvimento deles e é importante, né? Eu concordo. Hoje em dia, por exemplo, a minha filha, a gente, quando ela vai pegar alguma coisa dos meninos, a gente permite que ela entenda que é deles, porém que ela pode usar. Então, a gente faz mais ou menos assim. Aí ela precisa pegar um brinquedinho. Ela precisa não, ela quer pegar um brinquedinho. A gente fala, filha, você pode pegar o brinquedo? Ela pergunta, posso pegar? A gente pode pegar. Eles deixam você pegar. Aí ela fica, eles me emprestam? Sim, filha, eles te emprestam. Aí, aos poucos, isso vai entrando na cabeça dela. Eles me emprestam. E daí, quando a gente precisa de alguma coisa dela, filha, pega aquela fraldinha pra mamãe. Ah, mamãe, mas é minha. Você empresta pro seu irmão? Ah, Abby empresta. Então, aos poucos, parece bobo. Inocente. Mas vai assim, sabe? De pouquinho em pouquinho, mostrando que pode compartilhar. Que não tem problema. Que tá tudo certo. É porque, afinal de contas, é tudo de todo mundo, sabe? Então, a gente tenta levar numa boa a maternidade e a paternidade. Porque se começar a colocar tanta regra em coisa que pode ser mais simples, mais prática, a mãe e pai, a gente fica louco. Vai pirar. Vai. Ainda mais com 3, 4, 5, não sei quantos filhos você vai mandar. A gente precisa começar a ser prático. Se quer família grande, seja prático. Tem que ser prático. Não pode ter muito também, não vai pegar, não vou fazer isso, não vai ficar aqui no chão. Não, tem que ser prático mesmo, porque senão a gente fica doido, né? A gente fica doido. Quer ajudar? Ajuda. Quer trocar? Troca. Quer dar de mamar? Dá de mamar, sabe assim? Começa... Sabe dar mamar? Não sei. Então vem aqui que você vai aprender. Eu falo pras minhas amigas que hoje são grávidas, vai em casa, vai lá, vai fazer um test drive nos meus filhos, eu não me importo, não. E eu realmente não me importo. Vai fazer leite, vai trocar fralda. Tá tudo ou certo. elas vão falar assim, não é isso mesmo que eu quero, ou já vai desistir de vez. É bem assim. E como que é a noite? Eles já estão dormindo a noite toda. Estão com 4 meses, igual as minhas meninas, né? Nasceram um dia depois. Já estão dormindo a noite toda. Por incrível que pareça. Tá conseguindo descansar um pouquinho? Olha, pelo menos de noite, né? Acho que Deus fala, olha, o perrengue tá tão forte de manhã e de tarde, de noite vou dar um descanso. Mas sim, eles conseguem dormir a noite toda, a Abby também. Eles começaram a dormir a noite toda com 2 meses. Não sei dizer o que a gente acerta ou erra pra que isso aconteça. O que você fez? Olha, eu também não sei. Não sei, só sei tá que deu certo. certo. Só sei que deu certo na primeira e agora na gestação deles. Então, eles estão dormindo bem. Às vezes, dá aquela cólica. O salto dos desenvolvimentos também, às vezes... Às vezes dá uma diferenciada, né, no sono. Principalmente a gente também que agora tá em tempo de transição. Então, nem sempre a gente dorme no mesmo lugar. Então, às vezes precisa dormir na casa da mãe, da sogra. E eles acabam sentindo também. Mas, no normal, eles dormem a noite toda. Então, já consegue dar... Ai, pelo menos, descansar Isa. um pouquinho, né? Assim, a mãe a gente depois que vira mãe, muda tudo, né? Principalmente o sono. Não é mais o mesmo sono, né?
Mas um pouquinho assim Dá pra facilitar, né? Facilitar. Eu tava falando, eu acho que foi anteontem, com alguém falando assim, olha, eu tenho um sono de pedra. Pode bater porta, pode ter tempestade, pode ter... Não acorda. Mas se uma criança respira diferente... Cadê? Já. Quem foi? Aonde foi? É assim. É de mãe, tá dentro, tá aqui, ó. Não tem o que fazer. A gente lá em casa, eu coloquei as meninas no quarto delas, né? Uma também, desde os 2 meses, tá dormindo a noite toda. A outra ainda não. Então, mas tudo bem. Ela acorda uma vez só, não vou reclamar. Ah, tá valendo, Tá valendo. Isa. Ela acorda uma vez só, ela mama rapidinho, já dorme no colo, já coloco pra rotar, já coloco no berço, já volta a dormir também. Tudo assim, bem prático, bem rápido. E eu coloquei elas no quarto delas e a gente colocou a Alexa pra quando elas chorarem, a Alexa ligar no celular. Ai, que Só ótimo. que eu escuto um ruidinho delas, assim, uma reclamaçãozinha, eu já pulo, a Alexa nem liga, e eu já tô lá no quarto, já tô atendendo, já deixo tudo mais ou menos pronto pra facilitar, né? Já deixo ali o mamá ali no quarto, se precisar a fralda já tá ali fácil, o lenço precisar trocar, já tá tudo ali, porque tem que facilitar, né? Eu concordo. Porque senão a gente não aguenta. Não. Tem que pra facilitar é bom. Eu tava, assim, um pensamento, né, que eu sempre tenho com meu marido, que a vida do pai o pai e a mãe, na verdade, eles são seres estranhos, bem estranhos. Porque a vida que a gente leva no dia a dia é correria. Você sabe com as duas. É sempre trocando uma fralda, sempre dando leite pra alguém, coisa assim. Mas a partir do momento que as crianças estão dormindo, pode ser 5 minutos. Mas se todas as crianças estão dormindo junto, no mesmo horário, a gente olha um pro outro e fala, poxa, dá até vontade de dizer mais um. Assim, mal aconteceu o perrengue que aconteceu. Mas só é de ter 5 minutos de paz já dá um sossego, assim, sabe? O nosso problema é falta de sono. Mas e também essa fase passa, né? As pessoas sempre perguntam, mas você não dorme mais? Gente, não é assim. Nos primeiros dias, tudo bem, é mais difícil, a gente tá se adaptando. Igual eu, fui mãe de primeira viagem, não sabia como fazer. É diferente quando você fica 1 horinha com o sobrinho, depois quando você tá ali com a criança 24 horas, um recém-nascido, 2 de uma vez. É difícil os primeiros dias, trocar toda hora, dar mama de 3 em 3 horas, acorda, fica acordada. A Maitê tinha dia que ela ficava acordada à noite, não dormia por nada, e ela ficava assim olhando pra gente. E eu falava, amor, e agora? Ele, eu também não sei, como que a gente vai fazer, sabe? Então, os primeiros dias é mais difícil, mas depois essa fase vai passando. Aí a gente sempre tem que olhar as coisas para um lado bom. E quando elas nasceram, a gente chegou na maternidade, deixou elas no nosso quarto. E a gente ficava de madrugada dando mamar aos 2, ele me ajudando com as 2, às vezes acordado. Em vez de a gente levar isso com o peso, vamos aproveitar, vamos conversar, vamos colocar uma música, assim, sabe? Uma música pra gente ouvir. Vamos orar de madrugada. Às vezes é tão difícil a gente acordar de madrugada pra orar. Então vamos aproveitar esse momento pra gente orar de madrugada, pra abençoar a vida delas. E a gente conversava. E assim, por mais que a gente tava ali morrendo de sono, eu falava assim, amor, a gente vai sentir falta. A gente vai sentir falta de ter elas aqui, assim, pequenininha no nosso colo, aqui no nosso quarto. Então vamos aproveitar, porque daqui a pouco elas não vão estar mais. E realmente, então, elas fizeram 3 meses, a gente já colocou no bercinho delas, elas já estão lá, a gente já tá no nosso quarto. Então, às vezes dá uma saudade, fala assim, era tão gostoso quando ficava aqui todo mundo junto, sabe? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar cada fase. Não é fácil. Se eu falar que é fácil, eu vou estar mentindo. Não é fácil, é cansativo, é desgastante. Tem dia que a gente fala assim, meu Deus do céu, e agora? Eu tô muito cansada. Tem dia que eu tô esgotada, sabe? Que a hora que elas dormem, eu falo assim, vamos dormir correndo, vamos dormir. Porque se der alguma coisa errada, se alguém acordar na madrugada, a gente já dormiu pelo menos umas 3 horas. Sim. Então, assim, a gente é bom porque a gente tenta ver de outra forma, né? Quando tá tudo bem, vamos ter mais um, né? Vamos passar por isso de novo. Aí as pessoas falam, vocês são doidos. Não, mas é tão gostoso, né? Vamos de novo. Na hora do caos, não. Na hora do caos, você fala, meu Deus do céu, onde que eu tava com a cabeça? Mas a hora que tá tudo tranquilo, tudo bem, você fala, vamos ter mais um, vamos ter mais 2. Mais 2 a gente aguenta. É 5 minutinhos de descanso de paz. pra mudar a cabeça, né? Mudar o pensamento. Mas tem uma frase que eu acho que é a frase que mais fez sentido na minha maternidade. Aproveita porque passa rápido. Isa, impressionante. É impressionante. Tipo, eu olho a minha filha e eu falo, como que ela cresceu e eu nem vi, nem me dei conta que foi tão rápido, sabe?
Porque agora ela já não quer mais ficar tanto tempo no abraço. Ela já não quer ficar tanto tempo beijando e tal. Ela quer brincar, ela quer conhecer. Ela quer conhecer, ela quer se desenvolver. Então, eu sinto falta do tempo dela de bebezinha. E eu sei que você, por exemplo, agora as meninas já estão num outro quartinho. Então, imagina... Poxa, 3 meses já mudou tanto. Aí eu coloco elas lá no berço e dá aquele aperto assim, sabe? Estão aqui. Ainda bem que uma tem a outra, as duas vão dividir o quarto. Isso é bom, né? Que ela não tá sozinha, né? Mas dá uma saudade, assim, sabe? E faz pouquinho tempo. Elas fizeram 4 meses agora, mas passa rápido. Passa muito rápido. E eu sempre levo isso comigo. O tempo, ele vai passar de qualquer forma. Ele vai passar rápido. Vão crescer, mas eu acho que o que a gente tem que fazer é aproveitar cada momento. É aproveitar a fase RN, é aproveitar depois. Agora eles estão começando a rir pra gente, querendo interagir. É uma fase tão gostosa, né? E tem que aproveitar tudo. A fase da Abby também, que deve ser maravilhosa agora, que ela quer descobrir o mundo, que ela quer falar, que ela quer conhecer, deve ser também incrível, né? Então, acho que o segredo tá aí, é aproveitar cada momento. Assim, é interessante, porque realmente, às vezes a gente gasta tanto tempo, né, pensando sobre as próximas fases. E daí a gente cai naquele erro de pensar, qual que é a melhor e qual que é a pior fase? A melhor e a pior fase é a que você tá vivendo. Não fica se preocupando com o que tá para vir, porque às vezes o desenvolvimento que a sua criança vai ter, ou a necessidade que ela vai ter, às vezes uma dor, uma febre, não é igual a que você escutou. Então aproveita as alegrias e tristezas do momento que você tá vivendo com a criança. Eu sei que o tempo que eu tô vivendo com a minha filha mais velha, talvez não vai ser o mesmo tempo que eu vou viver com os meus filhos, com relação a ver, às vezes, problemas e alegrias que não são compatíveis, porque cada um tem uma situação. Então eu não quero ligar o desenvolvimento deles, esse tempo que eu tô vivendo com eles, como se fosse exatamente igual o que vai acontecer com ela. Então, o melhor e pior momento. Aproveita. É o que tá vivendo, aproveita. Aproveita. É igual, tipo, eu tenho saudade delas pequenininha, mas tá tão gostoso também agora, sabe? Assim, elas, não independentes, mas elas, assim, pô, já tá dormindo no quartinho, já. Então, assim, cada fase é única. Então, a gente tem que aproveitar mesmo, né? Tem que aproveitar. Ai. Mas dá um peso no coração, né? Ai, meu Deus, a minha filha, a Zélia, ela tá desfazendo desfraude. E aí vê ela pedindo pra usar o piniquinho, dá um aperto no coração. Cadê fala, meu nenenzinho? Ai, não acredito. Cadê minha bebezinha? Cadê? Mas Deus já deu mais 2 aí pra você. Pra refrescar a mente, né? Como que é? Relaxa, tem fralda de sobra aí. As pessoas falam assim, vocês querem ter mais filho? Aí eu falo assim, eu quero, né? E se vier 2? Nossa, se vier 2, melhor ainda. Nossa, se vier 2, tá perfeito. Aí, mas quando? Não, agora não, né? Vou esperar elas desfraldar, tiver uns 2, 3 aninhos, né? Um exemplo disso foi o orar sem cessar. Quando eu tive meus filhos, eu me cobrava muito por não conseguir ler, não conseguir me dedicar o quanto eu precisava ou queria me dedicar. Mas eu acho que não tem momento mais assim, impactante para se entender que você ora sem cessar do que a maternidade. Uma criança doente, o que você está fazendo? Você está orando. Você está fazendo comida, você está preocupada com o tempo. A criança que está chegando da escola, o que você está fazendo? Você está orando. Senhor, me ajuda, Pai, que dê tempo de tudo, de todas as coisas. Porque a maternidade em si só, ela já tem os seus pesos, já tem tudo que precisa, né? Assim, de carga interna, mas também externa das pessoas. E aí, Deus, ele vai começando a mostrar pra gente, na palavra dele, que o que a gente conhece agora é hora da gente viver. E aí tá a maternidade pra gente viver. Então, eu tenho aprendido muito na maternidade, por mais que seja difícil, que a culpa, ela não precisa fazer parte da minha vida. Que eu não estou deixando de fazer algo por ser mãe. Mas é sendo mãe que eu estou praticando tudo que eu aprendi. Então, tem sido um tempo muito desafiador, mas gostoso também. E em cima disso que você falou, pra mim, acho que pra você também, assim, a maternidade, ela me aproximou muito mais de Deus. Por quê? Porque eu não posso estar vazia, porque agora eu preciso dar para elas não só o alimento físico, que é o leite, que é o colo, que é aquilo ali, mas o espiritual, que é o mais importante, né? Que vai fazer elas entenderem. Então assim, para mim dar para elas, eu preciso estar cheia.
Então eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler mais para mim poder ensinar elas, eu preciso aprender mais para poder ensinar elas, sabe? Eu preciso orar mais porque o exemplo ele arrasta. Sim. Se eu vou falar para elas orar sendo que eu não oro, Exato. então elas têm que orar junto comigo, eu tenho que ter aquele momento ali de oração junto com elas, de ler a Bíblia junto com elas. Então assim, acredito que para você também foi desse jeito. A maternidade ela nos aproximou muito mais de Deus do que antes. Então hoje a gente não tem tempo de ler, de sentar, de anotar e fazer aquele devocional do jeito que a gente está acostumado. Às vezes é mais rápido ali, de outro jeito, mas muito mais intenso, né? Porque a gente precisa ter pra gente poder dar pros nossos filhos, né? Hoje o nosso caderninho de anotação são os nossos filhos. É. Se antes era o papel mesmo, agora hoje, a prática hoje é os nossos bloquinhos têm perninhas e mãozinhas. E tá entendendo, então, né? Eles entendem quando às vezes assim, eu profetizo sobre a vida delas, sabe? Assim, eu oro com elas, eu falo assim, olha, vocês são meninas de Deus, vocês são abençoadas. Parece que elas estão entendendo, elas olham pra mim assim e dão um sorrisinho assim, sabe? Tipo assim, tô entendendo, mamãe, eu tô entendendo, sabe? Eu sou uma menina de Deus mesmo, eu tô entendendo o que você tá falando. Então, assim, é muito mágico, assim, é muito lindo, né? Viver muito. tudo isso e colocar Deus na frente de tudo é melhor ainda, né? Com certeza. A gente, como pais cristãos, a gente não pode acreditar que nosso papel é ensinar só deveres morais. Ensinar, por favor, obrigada. Isso é muito importante. É muito importante, mas não se resume a tudo. isso. Porque uma criança muito bem educada, ela pode ser muito bem educada em qualquer esfera da sociedade, mas ela ter um conhecimento de quem é Deus, isso é uma coisa que compete, em primeiro lugar, a nós pais. É a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. E como tá escrito, né, que ensina a criança o caminho que se deve andar, por mais depois, quando ele crescer, não vai se desviar dele. Então, assim, as pessoas falam, mas e se perder quando crescer? Tudo bem, mas vamos fazer a nossa parte agora, vamos ensinar o caminho, vamos mostrar quem é Jesus agora, vamos ensinar aqui, porque por mais depois que ela crescer, que ela vai conhecer outras coisas, mas ela nunca vai esquecer do que ela aprendeu em casa. Exato. E é o nosso papel. É o nosso papel. O que vai acontecer depois disso? A gente não sabe. A gente não sabe. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. Exato. Que é o fazer principal. E confiar, né, exatamente. Isa? Fazer e confiar. É isso. É isso. Gabi, que bate-papo legal. Que gostoso receber você aqui. Aprendi muito. Que isso, eu que aprendi. Aprendi que muito delícia, com você. Gente. É muito bom falar de maternidade, né? Sobre o Senhor e as coisas. É uma delícia. Pena que você vai embora, a gente não vai poder fazer um 2.0, mas quando você voltar, ou se você quiser fazer um online, a gente faz um online também. Você contando as suas experiências lá em Gana, que eu sei que vai ser algo assim, incrível que você e sua família vai viver. Amém. E tem mais alguma coisa que você queira falar? Eu acredito que, assim, se tem um recado, um desejo que eu gostaria de todo o coração, é que você, como pai, como mãe, você pudesse viver esse tempo realmente em união, sabe? Com o seu filho, em respeito. Mas, principalmente, você, pai e mãe, entre vocês. Eu acredito, Isa, que nós, como mães, a gente dá pouquíssimo espaço para os pais paternarem. Existe aí um conceito muito grande de que a mulher é quem faz tudo, é quem toma conta de tudo. A gente sabe que existe sim o nosso lugar dentro de casa e o nosso lugar na maternidade, onde as crianças elas são muito dependentes de nós. Mas eu também acredito que muitas mulheres elas são tomadas por uma possessão pelos filhos, a ponto de não deixar o próprio pai fazer o papai dele. Isso é triste, porque as nossas crianças elas crescem sem essa paternidade. Muitas vezes não é porque não existe, mas porque a mãe não deu espaço. Então, o meu recado, o meu pedido é para você, mulher que tem escutado esse podcast, tem acompanhado a Isa, para que você possa deixar o seu marido paternar. O seu filho, a sua filha, eles precisam disso. O seu casamento, você precisa disso. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar. E só pra finalizar, você me ajudou e você não tem nem noção. Eu lembro que você fez um post no Instagram, nos stories, falando que você ia numa consulta e você ia deixar as crianças com seu esposo, com o pai. Uhum. E aí eu acho que você colocou assim, será que ele vai dar conta? Claro que ele vai dar conta, ele é o pai. Tipo assim, às vezes
eu ficava meio preocupada. Eu vou sair, vou deixar as meninas... Mesmo que fosse rápido, as duas com o Douglas, será que ele vai dar conta? Aí, depois que eu vi isso, eu falei, não, claro que ele vai dar conta. Ele é o pai, ele também precisa participar de tudo. Ele também precisa ter os momentos dele sozinho com elas para criar essa conexão. Porque a gente cria conexão com os filhos já na barriga, né? E os pais, não, tem que esperar nascer para eles terem essa conexão, ter esse, né? E a gente não, a gente quando tá grávida, ele já tá ali te sentindo, a gente já tá sentindo o chute, já tá ali. Mas os pais não, é só quando nasce, né? Então, isso é muito legal, né? E eu aprendi com você, foi um simples post que você fez e que abriu a minha cabeça. Não, eu vou deixar ele ser pai também, né? Ele precisa ficar um tempo sozinho com elas, ele precisa passar os perrengues dele ali pra aprender, sabe? E agora eu saio, vou quando eu preciso ir na academia, quando eu preciso ir no mercado, ele fica com elas, tudo tranquilo. Não manda mensagem pedindo socorro, então tá tudo bem. Chego, muitas das vezes elas já estão dormindo. Amor, já mamou, já estão dormindo. Troquei a fralda, até trocar a fralda ele não trocava. Eu falei, não, vai aprender a trocar. E é isso. E o dar conta é muito relativo, né, Isa? Porque a gente acha que o dar conta é eles fazerem tudo que a gente faria do jeito que a gente faria. E não é. Bem assim. Não é. O dar conta é a criança tá bem, tá alimentada, tá trocada, acabou. É isso. É isso mesmo. Esses dias ele saiu pra passear com as meninas e a Maitê tava chorando, se virando no carrinho. Ele virou as duas e foi passear com as duas viradas. Problema resolvido. Eu não faria isso. Eu falar, meu Deus do céu, não, as meninas vão cair. Não, mas o pai é diferente, né? Ainda até coloquei assim, por isso que as crianças preferem brincar com os pais, né? É mais divertido. É mais divertido, porque a gente não ia fazer isso, mas o pai faz. Então, gente, deixa o pai ser pai. Deixa. E a sua criança agradece. Gabi, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Muito obrigado mesmo por você contar a sua experiência, contar um pouquinho da sua história, as pessoas conhecerem também. Muito obrigado mesmo. E que esse episódio de hoje possa ajudar muitas pessoas, né? Que acho que esse é o nosso principal objetivo, é alcançar muitas mães e que com a nossa história muitas pessoas possam ser alcançadas, né? Sim, esse é o desejo do meu coração também, Isa. Obrigada por esse tempo. Foi muito gostoso. Eu nem vi o tempo passando. Espero que quem esteja assistindo também possa desfrutar muito disso, compartilhar com outras pessoas, outras mãezinhas, outros pais. E obrigada mesmo. Eu espero que tenha o podcast ponto 2 aí. O 2.0 pra gente continuar, porque não vai acabar, né? Tem muita ainda experiência ainda que a gente precisa contar. Uma hora acaba sendo pouco, né? É mesmo. Mas é isso, obrigada. Você quer deixar seu Instagram, sua rede social, se as pessoas quiserem te acompanhar agora? Sim, meu Instagram é Gabriele _A. Ali eu coloco muito da minha rotina com as crianças, também da nossa jornada missionária. Ali é a oportunidade que você também tem de poder seguir o meu marido, conhecer meus filhos e saber daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e nos direcionados. Então aí um convite para você, se você quiser me seguir, fica à vontade, vai ser um prazer ter você lá também. E é isso. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Comentem muito, compartilhem com outras mães, com outras tentantes, com outras gestantes. E comentem aqui embaixo se você gostou, o que você gostou desse episódio, o que você quer ouvir aqui nesse podcast. E muito obrigada por vocês ficarem até aqui. E é isso e até logo. Tchau.